Tem estrada que não leva sua carga, também leva coisa que nunca devia voltar com você. Boa tarde, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. No vídeo de hoje, você vai ouvir histórias de caminhoneiros que enfrentam muito mais do que o cansaço, a solidão e o perigo na estrada. São histórias sobre presenças inexplicáveis dentro da cabine, sinais estranhos no meio da madrugada e encontros que tornaram viagens comuns em verdadeiros pesadelos. Então, se tu gosta desse tipo de história, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no Vexa. Meu nome é Adriano, tenho 49 anos e já passei mais noites na estrada do que em casa. Quem vive de caminhão aprende a conviver com muita coisa: sono, solidão, medo de assalto, pane no meio do nada, mas tem certas noites que deixam uma marca diferente. Não é o tipo de coisa que você esquece depois de um café forte ou de uma boa noite dormida. Meu nome é Adriano, tenho 49 anos e já passei mais noites na estrada do que em casa. Quem vive de caminhão aprende a conviver com muita coisa: sono, solidão, medo de assalto, pane no meio do nada. Mas tem certas noites que deixam uma marca diferente. Não é o tipo de coisa que você esquece depois de um café forte ou de uma boa noite dormida. Fica ali, grudada na memória. Isso aconteceu comigo numa viagem pela BR-116, descendo em direção ao Rio Grande do Sul. Eu tinha saído de Curitiba com uma carga fechada e a ideia era rodar bastante antes de parar. Era madrugada, estrada quase vazia, aquele tipo de trecho em que os faróis do caminhão parecem iluminar só um pedaço pequeno do mundo e o resto vira puro escuro. Eu estava sozinho, ouvindo rádio bem baixo, só para espantar o sono. Em certo momento, fui olhar de relance para o lado, coisa de motorista mesmo, hábito automático. E foi aí que eu vi. No vidro da janela do motorista, por causa da escuridão lá fora, formava-se aquele reflexo de dentro da cabine. E no meio dele, por um segundo, apareceu o rosto de um homem sentado no banco do carona. Foi rápido, tão rápido que eu achei que tinha confundido com a minha própria sombra, com a luz do painel. Com qualquer coisa, balancei a cabeça, ajeitei a postura no banco e segui. Só que alguns minutos depois eu olhei de novo e o rosto estava lá outra vez, dessa vez mais nítido. Era o rosto de um homem muito pálido, magro, com os olhos fundos, como se tivesse cansado há anos. O pior nem era isso. O pior era a expressão. Ele parecia estar tentando dizer alguma coisa, mas sem abrir a boca direito, como se tivesse preso num silêncio que eu não conseguia entender. Na hora, eu virei o pescoço para o banco do carona, vazio, só a mochila jogada ali. Olhei de novo para o vidro, nada. Nessa hora, eu já senti aquele frio no estômago. Não era um susto comum, era a sensação ruim, pesada, daquelas que fazem a gente perceber que alguma coisa está errada antes mesmo da cabeça entender o porquê. A partir dali, comecei a dirigir tenso. Tentava focar só na pista, nas placas, no retrovisor, mas era mais forte do que eu. De tempos em tempos, meu olho escapava para o reflexo da janela e ele sempre voltava. Às vezes aparecia só o rosto, às vezes eu conseguia ver um pedaço do ombro, como se realmente houvesse alguém sentado ao meu lado. Em uma dessas vezes, tive a impressão de que ele estava mais perto, não no banco, mas mais perto de mim. Foi aí que eu senti uma coisa gelada passar pela minha nuca. Não foi o vento. O vidro estava fechado. Foi como uma respiração curta, fria, bem atrás de mim.
Eu me arrepiei inteiro. As mãos escorregaram no volante e o caminhão deu uma leve saída de faixa. Corrigi na hora, com o coração disparado, e a primeira coisa que pensei foi: preciso parar. Só que parar onde? Naquele trecho não tinha posto, não tinha acostamento decente, não tinha nada, só mato, escuridão e aquela sensação horrível de que se eu encostasse ali, alguma coisa ia acontecer. Então eu fiz a única coisa que me veio na cabeça. Peguei a jaqueta e pendurei meio torta na lateral, cobrindo parte do vidro, para eu não ver mais o reflexo. Pode parecer ridículo, mas na hora foi o que me salvou de entrar em pânico de vez. Eu fui dirigindo assim, duro, quase sem piscar, repetindo para mim mesmo que era cansaço, que eu estava sugestionando, que precisava só achar um lugar movimentado e respirar. Quando finalmente avistei luzes de um posto grande, senti um alívio que eu não sei explicar. Entrei direto no pátio, estacionei perto dos outros caminhões e fiquei um tempo parado, sem coragem nem de desligar o motor. Só depois de alguns minutos eu desci. Fui ao banheiro, lavei o rosto, tomei água, tentei me recompor. Depois entrei na lanchonete e pedi um café. Eu devia estar com uma cara péssima, porque um senhor que também era caminhoneiro, desses mais antigos, sentou perto de mim e perguntou se eu estava passando mal. Eu desconversei, falei que era só sono, mas ele continuou me olhando de um jeito estranho. Então disse, quase baixo: Você veio do trecho antes da mata, né? Na hora eu gelei. Perguntei como ele sabia. Ele deu de ombros e respondeu: Porque não é o primeiro que chega aqui com essa cara. Aí ele me contou uma história que até hoje eu não queria ter ouvido. Disse que alguns anos antes, um caminhoneiro tinha sido encontrado morto naquele trecho. Mataram o homem dentro da própria cabine durante um roubo de carga. Pelo que falavam, ele ainda tentou pedir ajuda pelo rádio, mas ninguém chegou a tempo. Desde então, de vez em quando, aparecia gente dizendo ter visto uma figura no banco do carona, refletida no vidro, como se o sujeito ainda estivesse tentando chamar a atenção de alguém. Eu não consegui terminar o café. Voltei para o caminhão, já com o dia começando a clarear. O céu estava saindo do preto e entrando naquele cinza fraco de amanhecer. Fiquei parado um instante do lado de fora, respirando fundo, tentando criar coragem para entrar na cabine de novo. Quando subi, a primeira coisa que fiz foi tirar a jaqueta da janela. E ali no reflexo do vidro eu vi o homem mais uma vez, só por um instante. Mas agora ele não parecia assustador. Não tinha aquele ar pesado de antes. O rosto continuava pálido, cansado e triste. Só que havia outra coisa ali, uma tristeza tão funda que doeu em mim. E antes de desaparecer, eu juro que vi uma lágrima escorrendo no reflexo. Depois disso, nunca mais apareceu. Eu terminei a viagem, entreguei a carga e segui trabalhando, porque a vida na estrada não espera ninguém. Mas desde aquela noite, eu nunca mais olho por muito tempo para o reflexo da janela quando estou rodando de madrugada. Porque até hoje eu não sei se aquele homem queria ajuda ou se queria alguém que finalmente visse que ele ainda estava lá. E você, teria coragem de continuar dirigindo sozinho depois de ver isso? Me conta aqui nos comentários. Meu nome é Paulo e eu tenho 43 anos. E por muitos anos, a boleia do meu caminhão foi praticamente minha segunda casa. Quem me conhece hoje vê eu falando da minha filha, rindo, levando ela para a escola, nem imagina o que a gente passou. Mas teve uma época em que eu dirigia não por trabalho, eu dirigia por desespero. Minha filha, a Luísa, tinha 7 anos quando ficou doente. No começo parecia uma coisa simples, febre que voltava, cansaço,
uma gripe mal curada. Só que os dias foram passando e ela foi ficando praticamente cada vez mais abatida, até que vieram os exames e mais exames. E depois daquela conversa, que pai nenhum devia ter, o médico falou o nome da doença e explicou o tratamento. Falou de chance, de urgência, de um protocolo caro que podia ajudar mais rápido. E sinceramente, nem ouvi tudo direito. Só fiquei preso numa coisa. Eu precisava arrumar dinheiro, muito dinheiro, dinheiro que eu não tinha nem perto de ter. Naquela semana, eu praticamente virei outra pessoa. Aceitei todo o frete que aparecia. Não importava a distância, horário, condição da estrada, eu só queria rodar. Rodar e juntar o máximo possível antes que o tempo acabasse para minha menina. Passei a viver no automático, dormia mal, comia qualquer coisa, tomava café demais, dirigia cansado demais. Eu sabia que estava passando do limite, mas quando a imagem da minha filha vinha na minha cabeça, eu apertava mais o pé. Foi numa dessas noites que ela apareceu. Eu estava subindo um trecho escuro da BR-163, sozinho, lutando para não cochilar. Meu corpo estava pedindo descanso, mas eu continuava firme no volante. Até que no momento eu olhei para o lado e vi a Luísa sentada no meu banco de carona, usando um casaco rosa que ela mais gostava, quietinha, me olhando. Na hora meu coração parou. Eu olhei de novo, assustado, e ela continuava ali. Não parecia doente, não parecia fraca. Estava serena como se fosse a coisa mais normal do mundo estar comigo naquela cabine. Eu pensei que fosse cansaço, alucinação, coisa da minha cabeça no limite. Mas o estranho é que no segundo em que eu vi a minha filha, meu sono desapareceu. Eu fiquei desperto na hora. O corpo continuava moído, mas minha mente clareou. Não tive coragem de falar nada por uns minutos. Só dirigi, sentindo aquele aperto estranho, até que perguntei baixinho: Luísa. Ela não respondeu. Só continuou me olhando com uma calma que eu não tinha há semanas. Depois de um tempo, ela levantou o braço devagar e apontou para a direita, para uma entrada de chão batido que saía da rodovia. Eu jamais teria entrado ali por conta própria. Era escuro, deserto, sem placa direito, mas tinha alguma coisa no gesto dela que me fez obedecer. Entrei, alguns minutos depois, cheguei numa fazenda. Ainda tinha luz na casa principal, gente acordada, movimento estranho para aquele horário. O dono apareceu desesperado. Disse que o caminhão que buscaria a carga dele tinha quebrado e que se ninguém levasse a mercadoria até a manhã seguinte, ele teria um prejuízo enorme. Ele me ofereceu um valor muito acima do normal. Na hora, eu senti o corpo inteiro arrepiar, porque eu sabia que aquilo tinha acontecido por causa dela. Quando voltei, os olhos para o banco do carona, minha filha já não estava mais lá. Nos dias seguintes, isso se repetiu. Nem sempre do mesmo jeito. Às vezes, ela só aparecia e ficava em silêncio. Às vezes, apontava um caminho. Às vezes, me fazia parar antes que o cansaço me derrubasse de uma vez. Uma vez, no meio de uma serra coberta de neblina, eu já estava prestes a encostar porque não enxergava quase nada, quando senti uma mão de leve tocar meu ombro. Olhei para o lado, era ela. Não parecia assustada, só firme, como se estivesse me dizendo sem palavras: Vai que eu estou aqui. Eu fui. Pode parecer loucura, eu sei, mas naquela época eu já não estava tentando explicar. Eu só seguia. Cada frete extra, cada oportunidade inesperada, cada livramento, tudo parecia me empurrar um passo mais perto da chance de salvar minha filha. Só que o tempo foi passando e o dinheiro ainda era pouco, e eu comecei a desabar por dentro. Teve uma noite em que parei o caminhão, num posto quase vazio. Sentei sozinho na boleia e chorei como criança.
Chorei de cansaço, de medo, de culpa por passar mais tempo na estrada do que ao lado dela. Chorei porque, mesmo me acabando de trabalhar, eu ainda sentia que não seria o suficiente. Foi nessa noite, foi nessa noite que ela apareceu de novo, mas dessa vez foi diferente. Ela não sorriu, só me olhou com um rostinho triste e sussurrou uma frase que eu nunca vou esquecer. Volta pra casa, pai. Eu gelei. Quando cheguei na cidade, fui direto resolver o que ainda faltava. Corri atrás de empréstimo, falei com o gerente, implorei ajuda, mostrei exame, mostrei laudo. Fiz tudo o que eu podia. De algum jeito, naquela correria desesperada, as portas foram se abrindo. Não foi fácil, não foi bonito, não foi milagre caído do céu. Foi uma mistura de compaixão, pressa, dívida e desespero, mas deu certo. Minha filha conseguiu a transferência. Foi levada para um hospital melhor. O tratamento começou. Eu fiquei ali, do lado dela, pela primeira vez em muito tempo, sem estrada, sem volante, sem nada para fazer além de esperar. Os primeiros dias foram terríveis. Ela estava fraca, abatida, cercada de aparelho. Eu mal conseguia olhar sem sentir o peito rasgar. Só que aos poucos, os médicos começaram a falar de melhora, pequena no começo, depois mais concreta. Até que um dia, quando entrei no quarto, ela estava acordada, me olhando, com o mesmo jeitinho que eu tinha visto tantas vezes no banco do carona. Eu fui até a cama, segurei a mão dela e antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ela perguntou com a voz bem fraquinha: Você conseguiu, pai? Eu travei. Perguntei: Conseguiu o quê, meu amor? Ela deu um sorrisinho cansado e respondeu: Eu fui com você para você não desistir. Naquele momento, eu não senti medo. Senti um negócio diferente, um peso saindo do peito, uma certeza que até hoje eu não sei explicar. Hoje a Luísa está bem, faz acompanhamento, leva uma vida normal e eu continuo na estrada, mas de outro jeito, com menos pressa, com mais cuidado. Porque tem noite em que eu ainda olho pro branco do carona e lembro de tudo. E sinceramente, eu não sei dizer se foi sonho, exaustão ou alguma coisa que foge do que a gente entende. Só sei que naquela época, quando eu mais precisei, eu não viajei sozinho. E você, acredita que o amor de alguém pode atravessar até a pior estrada? Responde nos comentários. Meu nome é Elisa, tenho 46 anos e tem uma coisa que a estrada me ensinou, foi a respeitar o silêncio da noite. Durante o dia, o trecho é barulho, rádio, buzina, posto cheio, conversa atravessada. Mas de madrugada, quando você olha para um lugar isolado, o mundo fica diferente. Tem silêncio que acalma e tem silêncio que parece esconder alguma coisa. O que aconteceu comigo começou de um jeito pequeno, tão pequeno que na primeira vez eu não dei importância. Eu tinha parado num posto antigo no interior de Minas, destes mais afastados da rodovia principal, com pátio grande e pouca luz. Não tinha quase ninguém por perto, só 2 caminhões longe e a conveniência aberta àquele frio fino, descendo com a madrugada. Estacionei, comi qualquer coisa e subi para a cabine. E me deitei. Eu estava quase dormindo quando ouvi um som metálico, baixo e ritmado, vindo de baixo do caminhão. Abri os olhos na hora, mas fiquei quieto, tentando entender. Achei que pudesse ser barulho normal do bruto esfriando. Quem vive disso sabe que depois de horas rodando, sempre tem um estalo aqui ou outro ali. Só que aquele som não parecia estalo, parecia batida. Esperei e nada. Virei de lado e tentei dormir de novo. Então veio outra vez. Um som exatamente igual. Sentei no colchão, já incomodado, mas não desci. Fiquei prestando atenção, coração um pouco acelerado, tentando convencer a mim mesmo de que era impressão. Depois de alguns segundos, o barulho parou de novo. No outro dia, com o sol em movimento, aquilo pareceu idiota, coisa de cabeça cansada. Segui viagem e esqueci. Só que 2 noites depois aconteceu de novo. Dessa vez eu estava na Bahia,
parado num lugar bem pior. Um pátio de chão batido, afastado de tudo, eu estava completamente sozinho. Nem posto de verdade tinha por perto, só um barracão fechado e um lampião fraco na estrada. Deitei, fechei os olhos e pouco tempo depois ouvi o mesmo som, mas agora mais forte, como se alguém tivesse batendo no ferro com nós nos dedos. Na hora eu levantei irritado, peguei a lanterna e uma barra de ferro que eu sempre deixava atrás do banco. Achei que pudesse ser ladrão, tentando mexer no estepe ou em alguma peça, qualquer coisa. Desci rápido, iluminei tudo, mas não tinha nada. Passei a luz pelos pneus, pelo tanque, pelo eixo, pelo chão embaixo do caminhão. Nada. Nem pessoa, nem bicho, nem movimento. Voltei para a cabine, me sentindo um bobo. Fechei a porta, sentei no banco e antes mesmo de me ajeitar de novo, o barulho recomeçou. Só que agora veio mais apressado, acompanhado de uma vibração leve no assoalho, bem debaixo dos meus pés. Eu congelei. Na mesma hora saltei para fora outra vez. Lanterna na mão, barra de ferro pronta. Silêncio absoluto. Era como se aquilo soubesse exatamente o momento em que eu ia sair para olhar. Passei o resto da noite acordado, sentado na cabine, sem coragem de dormir. Quando o dia amanheceu, fui embora com uma sensação ruim que não saía de mim. Depois disso, comecei a evitar parar em lugar deserto. Só dormia em posto fechado, iluminado, com gente conversando, caminhão chegando e saindo. E por um tempo funcionou. Nenhuma batida, nenhum som. Aos poucos, a cabeça da gente começa a querer explicar. Falta de descanso, impressão. Eu mesmo quase me convenci de que tinha exagerado, até a noite em que eu não tive escolha. Eu estava subindo para o Pará com uma carga fechada quando um problema na estrada obrigou vários veículos a entrar num desvio de terra. Era um trecho ruim demais, cheio de buraco, lama, mato fechado dos dois lados. Acabei demorando muito mais do que esperava e quando vi, a noite tinha caído de uma vez. Não dava tempo para seguir, tive que parar ali mesmo, no meio do nada, sem poste, sem casa, sem sinal de celular prestando, sem absolutamente nada, além de mata e escuridão. Eu já subi na cabine sabendo que aquilo ia voltar. Tomei o resto do café, deixei o rádio ligado baixinho e tentei me manter acordado, mas o corpo estava moído. Em algum momento comecei a cochilar. Foi então que aconteceu. A primeira pancada veio tão forte que fez a cabine inteira tremer. Depois outra. Não eram mais toques, eram marretadas. Eu fiquei paralisado. Não era coragem, não era racionalidade, era puro pavor. Eu não consegui descer, não consegui gritar, só puxei o celular com a mão tremendo e comecei a gravar. As pancadas continuaram, às vezes mais espaçadas, às vezes seguidas, como se aquilo estivesse andando debaixo do caminhão e batendo em pontos diferentes. Em certos momentos parecia bem embaixo da cama, em outros mais perto do banco. O pior era imaginar o tamanho ou a força do que quer que fosse capaz de fazer aquele estrago. Eu me encolhi no canto da cabine como criança e fiquei ali esperando amanhecer. As horas passaram arrastadas. Eu já não sabia se estava rezando ou só repetindo qualquer palavra para não enlouquecer. Então, pouco antes do céu clarear, tudo parou. De uma vez, sem despedida, sem sons de passos, sem nada, só silêncio. Esperei o sol nascer de verdade quando a luz começou a entrar pelo para-brisa. Fui criando coragem de me mexer. Liguei o caminhão e saí dali sem olhar para baixo. Horas depois, já em outro trecho, parei num posto movimentado e fui ouvir a gravação. Meu pensamento era simples. Se eu escutasse aquilo gravado, pelo menos saberia que não tinha enlouquecido. Dei play e o sangue gelou.
No áudio só tinha o barulho do motor auxiliar, minha respiração e mais nada. Nenhuma pancada, nenhuma vibração, nem sinal do que eu ouvi por horas. Eu ouvi aquele áudio 3, 4, 5 vezes, sempre vazio. Alguns meses depois eu vendi aquele caminhão. Não consegui mais dormir tranquilo dentro dele. Peguei outro mais novo, tentei tocar a vida. Por muito tempo, achei que tinha deixado aquilo para trás. Só que de vez em quando, em noite parada, quando eu encosto em algum canto mais escuro e o mundo fica quieto demais, eu ainda escuto, bem baixinho, debaixo do assoalho, 3 batidas. Sempre 3. E toda vez que isso acontece, eu fico com a mesma certeza horrível. Sei lá o que estava debaixo daquele caminhão. Nunca esteve preso nele. Estava só me acompanhando. Mas me conta aqui nos comentários se tu teria coragem de descer e olhar o que estava batendo embaixo do caminhão. O vídeo de hoje foi esse, e eu te encontro aqui no próximo vídeo.